Mais uma vez estamos aqui e no dia de hoje nós temos um assunto importantíssimo para tratar com a nossa amada audiência, que é sobre o foco da igreja. O foco da igreja nunca foi a política. O foco da igreja sempre foi Jesus, salvação de almas, libertação, a cura, a transformação do ser humano. Nunca foi a política. Bom, se você já tem um partido, ou se você é fanático por ele, ou é ativista, eu quero te aconselhar, ou seja, tentar te recomendar um assunto livre, espontâneo, sem viés, mas que tem um cunho totalmente doutrinário, bíblico, espiritual. Hoje as pessoas não querem mais parar para ouvir falar de outro assunto que não seja só política, ou tudo que se fala tem que ter política no meio. Então o assunto de hoje é para tratar sobre esse assunto. Qual é o foco da igreja? É a política ou é Jesus? Vamos ao vídeo. A minha defesa nesse vídeo não se trata de defender políticos de direita, nem políticos de esquerda, nem de centro e nem político de forma alguma. É uma defesa apologética. Eu trago para todos vocês que nos escutam, que nos assistem, uma visão apologética acerca da Bíblia e o que diferencia em termos de serviço. Serviço da igreja é Jesus ou o serviço da igreja é a política? Vamos começar esse assunto. Desde os séculos passados, desde o primeiro século, quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio à Terra, está bem claro que ele deixou escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 6, em versículo de número 33. Mas buscar-me-eis em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dentro desse tópico aqui é que eu quero falar do vídeo de hoje. Jesus veio pregar sobre o reino de Deus. Ele deixou bem claro isso. Ele não veio falar sobre a política. Ele não veio defender um governo político. Até porque os judeus, eles estavam esperando um Messias que viesse na condição de ser um futuro estadista. Um Messias que viesse a ser um político que ao mesmo tempo que tivesse a liderança sobre a religião, esse Messias se tornasse um estadista da mesma forma como foi Moisés, liderando o povo de Israel na saída do Egito para a terra de Canaã. Mas o foco de Jesus não foi ser um político para lutar contra os regimes de Roma, que era a nação que tinha o domínio no primeiro século. Jesus não veio para fazer guerra entre judeus e romanos. Jesus veio para pregar claramente o reino dos céus. Foi isso que Jesus veio fazer. E após a sua partida, o arrebatamento, agora fica a questão: os apóstolos de Cristo, eles não foram apóstolos que se envolveram com política. Nenhum dos apóstolos se envolveram com política. Nenhum deles. Todos os apóstolos de Jesus foram enfáticos em pregar a salvação do ser humano. Haja vista o que foi que eles ficaram esperando depois que Jesus subiu e ascendeu aos céus. Eles ficaram cerca de 120 discípulos do Senhor, esperando a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus desceu sobre os apóstolos, que eles começaram a falar em línguas. Tinha povos de todas as nações da época, mas a palavra que Pedro pregou não foi política. Pedro apregoou a palavra de salvação,
explicando para as nações que estavam ali representadas, sarracenos, estava árabes, estava o povo da Filístia, estava o povo que era árabe, os turcos também estavam ali, gregos estavam ali, estavam romanos, judeus também, seguidores do judaísmo e não de Cristo naquela época. E quando Pedro tomou a palavra, ele começou a explicar. Eles esperavam um Jesus, um Messias, que fosse um político estadista, mas Jesus não veio com essa finalidade, e sim pregoar o reino do céu. Quando o povo se arrependeu em ter ouvido a palavra e se converteram, pediram perdão e perguntou para Pedro: o que faremos então nós? Porque nós estamos errados. Aí foi que a palavra se cumpriu: arrependei-vos e sede batizados. Há uma necessidade das igrejas de hoje se arrependerem. Há uma necessidade das igrejas de hoje se arrependerem desse tão alarmante envolvimento político no meio da igreja, em querer substituir a cristocentridade da igreja, em querer substituir o centro do cume, do foco da igreja, que é Jesus, por política. A igreja nunca foi, entendeu, um organismo para tratar de assuntos do Estado. Haja vista, esse era o medo dos romanos quando crucificaram a Jesus. Eles pensavam que Jesus, naquela época, iria ser o rei dos judeus, até como o povo falava, o rei dos judeus. Para quê? Para lutar contra Roma. Aí Jesus falou: tu dizes, não sou eu que estou dizendo que sou o rei dos judeus, tu dizes que eu sou. Então está bem claro isso. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Porém, em termos de cristianismo, em termos de igreja de Jesus Cristo, o foco da igreja é Jesus e não é a política. Falou? Um abraço e até a próxima.